E eu já começo avisando que esse vídeo está cheio de spoiler e que teve muita coisa bacana nesse episódio. Teve bailarina, discussões, monstros mortos, suposta mulher grávida, doação de sangue, cenas à noite. Então bora pro resumo, eu e você, no Telona TV. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like porque toda semana eu trago notícia de filmes, séries e resumo. Bom, o episódio já começa com o Boyd indo até o restaurante da tia Chen, falando que eles precisavam conversar, e ele explica toda a situação e pede desculpa por ter protegido a Sarah, e sabe que no fundo do seu coração ele tem a intenção de fazer o melhor para todos naquela cidade, mas que isso não justifica o que ela fez com o seu marido e pai do Kenny. E o Boyd diz que entende se ela odeia ele por proteger a Sarah e por ter mantido ela em segredo, mas apesar de tudo ele diz que entende quando aquele lugar leva alguém que a gente ama. Ele fala que desde que chegou na cidade ele tentou criar maneiras para as pessoas se sentirem seguras e imaginou que criando as regras isso seria possível. Porém as coisas estão mudando e eles precisam unir cada coisinha e tentar entender, e que ele fará o que for necessário para levar todos para casa. E nesse momento o Kenny chega no restaurante e como ele tá puto com o Boyd, a sua mãe tenta acalmar ele e pede pro Boyd continuar a conversa, mas o Boyd diz que entende o fato do Kenny estar bem bravo com ele e acaba indo embora. E se você tem a vontade de pegar uma folha, um lápis e desenhar qualquer personagem de anime em poucos minutos, o método fanart está em promoção. E caso você não goste, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. O link está na descrição, dá uma olhadinha lá. O Boyd então vai até a igreja e percebe que o local está vazio e ouve uma caixa de música, igual aquela que aparece na cena com o Martin. Então, de repente ele olha e vê uma bailarina dançando bem na sua frente. Ele caminha até ela e então sai uma espécie de bicho da boca dela. Ele se assusta e aparece ainda no restaurante da tia Chen, caindo no chão. Então, pelo visto, foi uma espécie de visão que ele teve. Os dois levantam ele e a mãe do Kenny fala pra ele que é pra ele levar ele na Christie, mas ele diz que está tudo bem, que não precisa. Uma coisa a ser observada é que o Kenny põe a mão na cabeça do Boyd, que acaba sujando de sangue, e talvez possa contaminar o Kenny também com as larvas, ou não, pelo fato de que precisa contato com o sangue diretamente, porque o Martin machuca o braço do Boyd primeiro, para depois passar o sangue. O pessoal da Casa Colônia parece estar tirando as coisas e os mantimentos. A dona coloca tudo na caminhonete e diz pro filho do Boyd e a Fátima que se alguém perguntar algo é para eles falar o menos possível, ou apenas digam que estão trabalhando em um novo sistema. A Christie acaba fuçando nas coisas da Marielle e acaba encontrando uma pasta que parece ser aquelas de clínica de reabilitação. A Marielle aparece e ela pergunta o que é aquilo. Ela então diz que tá tudo bem, que tá tudo sob controle e que não é nada. A Christie então fica furiosa por ela ter mentido e vai até o armário e começa a pegar todas as medicações, porque afinal o estoque da cidade é limitado para ela ficar usando para se drogar. A Christie pergunta se ela pegou algo do armário e ela acaba confessando sobre a morfina. A Marielle então diz que vai dar uma voltinha e a Christie diz que não é uma boa ideia porque logo vai escurecer, mas a Marielle diz "fuck you". O Kenny e o Boyd estão na floresta, e quando ele tenta se desculpar com o Kenny, ele fala que se ele já tá bem, ele já vai indo embora, o cara não quer assunto. Só que nesse momento, o braço do Boyd começa a doer e o Kenny volta. Então o Boyd começa a contar pra ele o que aconteceu na floresta, e que ele não sabe bem o que é, mas que tem algo no corpo dele agora, vermes rastejando por debaixo de sua pele. E nesse momento a música da bailarina começa a tocar de novo, e ele pergunta se o Kenny tá ouvindo alguma coisa também. Ele começa a andar e vê a caixinha de música em frente ao porão, de onde sai a bailarina, com sua entrada triunfal. Ele fala com o Kenny, mas pelo jeito só ele viu e ouviu aquilo. Então ele diz, vamos embora que logo vai escurecer. Na Casa Colônia o pessoal está se organizando e tampando as janelas. A Christie examina o Boyd e ele mostra a cicatriz e explica o que aconteceu. Ela fica meio desconfiada e diz que não vê nada em seu corpo. Ele fala para ela que não precisa acreditar nele, mas que se as coisas fugirem do controle, ela prometa para ele que vai acabar com tudo, e que ele não quer morrer como Martin. O Kenny e a Christie conversam um com o outro, e ela diz que realmente não viu nada no Boyd. Então o Kenny diz que com seu pai começou assim também, e chegou um momento que não houve o que fazer a não ser interná-lo, mas a Christie diz que ainda é cedo para se preocupar com isso. O pessoal da família do Ethan, junto com a dona, acabam discutindo sobre os alimentos e ela fala que se planejarem direitinho, tem comida para mais de um ano. E então ele diz para ela ser sincera que ali não tem comida nem para mais um mês. O Boyd, ainda na clínica, ouve a música novamente e vê a sombra da bailarina atrás do lençol. E quando ele puxa o lençol, não tem ninguém.
A bailarina então agarra ele por trás e começa a sufocar ele, mas pelo visto era só mais uma visão. A Maurielle aparece e ele saca a arma todo assustado e logo já pede desculpa pela situação. O Ellis e a Fátima têm uma DR sobre ele ter escondido dela que a Sarah estava de volta para a cidade e que seu pai não devia ter trazido ela de volta porque assim ele acaba deixando a cidade menos segura. Nesse momento eles começam a ouvir gritos, então descem à cozinha e o cara está discutindo com o Eugene sobre a comida e fala que ele estava roubando o alimento e que não deveria mais trazer gente nova porque o estoque de comida está acabando. O Ellis tenta apaziguar a situação, mas o cara todo irritado acaba enfiando a faca na sua barriga e o pessoal tenta fazer os primeiros socorros ali e estancar o sangue. O padre Catry aparece conversando com o Boyd no cenário onde o pai do Kenny morreu e ele diz pro Boyd que as pessoas provavelmente acham que ele está louco, porque afinal ele está ali no porão conversando com a sua própria imaginação. O Kenny chega e pergunta com quem ele estava falando e ele fala que era com o padre Catry e diz que por mais que seja difícil de acreditar, ele não está ficando maluco. A Fátima está fazendo pressão nos sangramentos do Ellis e pede ajuda para o Eugene. Ele sai correndo e vai até a van, só que já está de noite, então pensa no momento de roer as unhas. Só que eles conseguem colocar o Ellis na van e chegar até o hospital. Mas galera, pensa numa cena de aflição, todos ali em cima do Ellis, a Christie tentando estabilizar toda a situação. A Christie então explica sobre a situação e diz que ele perdeu muito sangue e que ele precisa de doação, porque senão os órgãos vão começar a falhar. Só que aí que tá a questão, porque o sangue do Boyd está contaminado, e finalmente em uma cena o pessoal consegue ver os parasitas no braço do Boyd. Então o Kenny fala pro Boyd passar o vírus para ele, porque assim ele ficaria livre dos vermes e vai poder doar o sangue pro Ellis. Mas o Boyd não aceita e diz que não vai fazer isso. Ele fala que teve uma ideia e sai do hospital e começa a chamar pelas criaturas. E quando aparece o monstro do sorrisinho, ele faz um corte em sua mão e corta a garganta do monstro. E passa o seu sangue, porque a ideia dele era tirar os parasitas do corpo dele. Só que nesse momento, o monstro começa a se retorcer igual uma lagartixa com cãibra e cai duro no chão. O Boyd volta para dentro do hospital e faz a doação de sangue para o seu filho. Mas a pergunta que não quer calar, será que o sangue dele realmente ficou puro? E aquele monstro, morreu ou vai ficar mais forte ainda? Comenta aí o que vocês acham. O Ellis então acorda e parece estar recuperado. Então a Fátima sai do quarto e começa a desabafar com a Christie e diz que precisa contar um segredo para ela e pergunta se ela possui algum teste de gravidez no hospital. O Boyd está observando o monstro caído pelo vidro da porta. O Kenny então diz que devia ter acreditado nele e pergunta se o monstro se moveu. O Boyd diz que não. O Kenny então pergunta se o monstro está morto. O Boyd então responde, vamos descobrir em breve, e encerra o episódio. Se você gostou, clica nesse próximo vídeo que está aparecendo. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, até breve. Fui!